Ok, pessoal. Então, para entendermos aí um pouquinho melhor como funciona a implementação de uma solução de Always On Availability Group, vamos a uma demo, né? Eu tenho 3 instâncias de SQL Server 2012 aqui. Na primeira instância eu tenho 3 bancos de dados, eu não tenho nenhum banco de dados nas demais instâncias, tá ok? Eu já instalei o serviço de cluster em cada uma das máquinas. O meu cluster é composto por 3 nós, certo? Cada um desses nós está rodando uma instância do SQL Server 2012 de forma standalone. Tudo bem? Então instalei o serviço de cluster, já criei um cluster, né? Always On CL2, esse cluster então composto pelas três máquinas. Já fui no serviço do SQL Server e sinalizei para ele que ele estará fazendo parte de uma solução de Always On Availability Group. Quando você instala o serviço de cluster nas máquinas, né? E você vem aqui nas propriedades do serviço, do SQL Server, ele já identifica que tem um cluster instalado e já habilita essa guia, que é o Always On High Availability, onde você então sinaliza para o SQL que ele estará fazendo parte de uma solução de Availability Group. Tudo bem? Feito isso, já podemos, através então do Management Studio, configurar o nosso grupo de disponibilidade. Então eu venho aqui no Always On High Availability e vou em New Availability Group Wizard. Informo então o nome do meu grupo de disponibilidade, tá certo? E seleciono as bases de dados ou a base de dados que irá compor esse grupo de disponibilidade. Nesse caso eu tenho aqui apenas uma base que satisfaz os requisitos. As bases precisam estar com nível de recuperação aí como full, né? E precisa ter já um backup full executado. Tá certo? Seleciono a base de dados e aqui eu informo quais serão os servidores que estarão recebendo uma réplica dessa minha base de dados. Então eu vou adicionar o Always On Node 2 e o Always On Node 3. Ok. Bom, posso então configurar quais os nós que farão parte da minha solução de failover automático. Isso significa que, se o Always On Node 1 por algum motivo cair, automaticamente o serviço de cluster vai atuar e fazer a movimentação desse grupo, né, de banco de dados para os próximos servidores aí, do failover automático, que faz par, vamos dizer assim, do meu failover automático. Tudo bem? Aqui, para esses 2 nós, a replicação é feita de forma síncrona, tá? Posso configurar ainda a replicação síncrona para mais um servidor. Então, eu vou ter síncrono para os 3, sendo que para o último o failover só será manual. Tá certo? Bom, vamos em frente aqui. Preciso de um diretório de rede que seja acessível pelas instâncias de SQL, tá? Pelos serviços que estão rodando aí as contas do SQL Server. Então, eu já tenho um diretório aqui no meu Domain Controller, onde eu compartilhei como Always On Backup. Vou deixar ele fazer o backup full, mas eu poderia, por exemplo, fazer um backup full de forma manual, para uma base, vamos dizer assim, grande, né? Levo essa base já para o meu servidor secundário, sincronizo os logs ao mais próximo possível da minha base de produção, e aí eu posso apenas fazer um join, ou eu posso manter aí, fazer com que ele pule essa fase inicial de sincronização, tá ok? Eu vou deixar ele fazer o backup full. Então, ele já vai fazer as validações aqui. E deixa ele fazer aí o backup, fazer o restore nos meus 2 servidores de réplica. E a partir daí está configurado, pessoal. Simples assim. Totalmente tranquilo de configurar. Fácil, o Wizard já faz tudo para você, né? Então, bastante tranquilo essa configuração. Concluiu aqui. Então, a partir desse momento, eu já tenho a minha base de dados replicando para as outras instâncias de SQL. Essas instâncias podem estar dentro do mesmo CPD ou podem estar, por exemplo, em data centers diferentes, tá certo? Tudo depende aí de qual é a sua necessidade. Então, nesse caso, eu tenho 3 instâncias, usado o banco de dados replicando aí para as 2 outras, tá? Bom, temos aqui em cima, uma vez os dados todos sendo replicados, você consegue gerenciar isso de uma forma bastante simples, né, através do dashboard, tá?
tem um dashboard aqui bem bacana que me mostra, né, como que está os meus servidores, né, quem é o primário, qual é o método de failover utilizado entre os nós, tá certo? Se está tudo sincronizando bonitinho, né, ó, sem perda de dados, porque eu estou usando replicação síncrona, tá certo? E por aqui também eu posso forçar um failover manual, né? O failover automático ele vai acontecer entre esses dois nós aqui, né? Em caso de uma falha no nó principal, tá certo? Então caiu o Always On Node 1, automaticamente o grupo de disponibilidade vai ser transferido para o nó Always On Node 2 e as bases subirão e estarão disponíveis novamente. Mas eu também posso forçar isso de uma forma manual, tá? Então eu posso vir aqui no Start Failover Wizard, ó. Observe que o meu nó principal é o nó 1, tá certo? E aí eu vou falar para ele, olha, você pode ir para o nó 2, ou nesse caso eu poderia mandar ele para o nó 3 também, uma vez que eu já estou usando replicação síncrona, tá certo? Então vou deixar ele aqui e vamos forçar, né? Ele vai se conectar no nó 2 aqui e vamos forçar esse failover então. Nesse momento, o que ele está fazendo? Está redirecionando, está transferindo tudo do nó 1 para o nó 2. Tá? Então o nó 1 já falhou, já não tem mais base de dados nenhum nele. Certo? Agora ele vai passar, na verdade, a ser o meu nó secundário. Né? Então se eu vier agora aqui nas propriedades, ó, o meu nó 1 já virou secundário, o nó 2. Né? Vamos ver aqui. Já é o meu primário, tá certo? Então, se eu chamar novamente o meu dashboard aqui, eu tenho aqui, ó, já inverteram os papéis, tá certo? Então, agora o meu Node 1 é o meu servidor secundário e a minha base principal está rodando no meu nó Always On Node 2. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Como vocês viram, bastante simples de configurar, fácil de gerenciar, administrar e totalmente transparente o failover, tá ok? Isso aí, obrigado e até a próxima.